queridos? Então, irmãos, hoje eu vou falar sobre um assunto que ele é algo em comum, não é incomum, é em comum com todos nós aqui, né? Então, depois da palavra do Paulinho, que ele falou sobre fé, né? Aquilo mexeu bastante comigo. E quando nós fomos embora, eu falei assim, Senhor, Tu possa me dar uma palavra também, né? Para edificar minha vida, algo que seja prático, para também poder compartilhar com os irmãos na semana que vem. E daí na segunda-feira, eu estou indo ali no Lago Dourado, dar umas corridinhas, né? E dessa vez eu fiz um pouco diferente, eu já saí já orando, né? Fui no Lago Dourado, já saí orando, fui cantando assim, né? Imagina 5:10 da tarde, né? Há alguns lá, José. Não há muitos, há muitos, alguns. Eu e mais uns poucos lá, né? Esse horário. O calor é tremendo. E daí eu orando assim, e me veio uma passagem que está lá em Tiago 1. Vamos abrir nossa Bíblia. Só um pouquinho. Tiago 1, versículo 2 ao 4. Eu quero falar um pouco, não é um assunto que eu sei assim no sentido de sou muito sabido nisso, né, inteligente nisso, não, na verdade é um assunto que todos nós passamos, né, e se não passaram, vão passar, que é sobre provações e também sobre tribulações, né, e o porquê disso? Por que nós passamos por isso aqui, né? Muitas vezes eu falo para vocês que eu já passei por muitas tribulações e tinha um sentimento não contente em passar por isso. Passei por tribulações reclamando, murmurando, pecando, né? E eu vejo que aquilo fez com que Deus não cumprisse aquilo que Ele queria naquele momento na minha vida, né? Mas vamos lá, vamos ler. Então ali, Tiago 1, versículo 2 até o 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a prova da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Né? Então essa palavra de hoje, irmãos, ela não é uma palavra muito longa, tá? Ela é algo bem prático mesmo para nossas vidas, mas ela fala sobre aqui provações, né? Como é que nós se comportamos quando nós passamos por algum tipo de provação. E eu confesso para vocês que das muitas provações que eu já passei, muitas eu não fui como um discípulo de Jesus. O Senhor não teve uma ação completa na minha vida porque eu não permiti. Aqui no início do versículo ele começa dizendo: tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. E eu me perguntando, né, como é que nós conseguimos estar felizes passando por alguma situação difícil? A gente só consegue enfrentar uma situação difícil na nossa vida hoje, como bem-nascidos no Senhor, como discípulos, sendo cheios do Espírito Santo. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos conseguir passar por uma situação difícil. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês, que essas situações difíceis, nós não vamos passar só no início da nossa conversão. Nós vamos passar por situações difíceis até a volta de Jesus, ou até nós partirmos para estar com Ele, né? Então, provação eu coloquei como sendo uma situação de sofrimento. Ela, na verdade, também é um teste de fé através das nossas dificuldades e circunstâncias na qual nós passamos. Semana passada, o Paulinho falou sobre fé. Ele falou que fé só existe em Cristo. Fora de Cristo, não existe fé. Ele usou, acho que um termo era crendice, né? Que o mundo muito usa. Então, irmãos, Jesus, Ele é o autor da nossa fé. Jesus é quem criou a fé. A fé está só nele. Não existe fé em nem outra pessoa ou em qualquer outra coisa. É somente em Jesus. O que mais eu coloquei aqui?
A gente só consegue passar, então, pela provação quando nós estamos cheios do Espírito Santo, né? Sabe por quê? É no momento da provação que a nossa fé ela é provada. Se de fato eu realmente vivo aquilo que eu acredito, né? Se a minha fé ela é falsa, ou se a minha fé de fato ela é uma fé sincera, verdadeira e genuína em Jesus. Eu coloquei aqui também que o propósito da provação é fazer com que nós nos aproximamos de Jesus. Porque na provação, quando nós estamos passando por ela, como sendo uma situação difícil, às vezes tem umas provações que são mais curtas, dá para se dizer, umas um pouco mais longas, né? Um exemplo de provação que eu me lembro assim da minha vida, né? Foi quando eu tinha saído da COP. Eu saí da COP e comecei a orar por um emprego. Eu estava me formando na faculdade, mas eu precisava de fato de um emprego. Algo que era na minha área profissional. E foi que daí o Senhor me direcionou para um escritório de advocacia, onde é que eu trabalhei. Fiz um estágio lá e depois fui parar lá na SAM. Mas naquele momento de dificuldade, foi ali que eu busquei no Senhor. Porque o Senhor ele queria provar minha fé naquela área da minha vida. Muitas vezes o Senhor quer provar a nossa fé, irmãos, em outras áreas. Ou seja, na área financeira, ou seja, na área emocional, né? E eu coloquei aqui também que uma das funções assim da provação é fazer com que o Senhor purifica os nossos pecados por meio daquela situação. Muitas vezes, eu digo assim, quando eu era solteiro, tinha muito problema na área de impureza. E não era fácil, às vezes ficava um tempo sem cair. Mas às vezes via situações na qual me levavam a cair nessa área. Né? O Senhor usa essas situações para purificar a nossa vida. Eu sei que tem aquela maquininha ali eu não tenho lá em casa, do purificador de águas ali, né, que tu bota em cima da pia ali para purificar a água. Vem a água da rua, passa por ali, né? Teoricamente ela sai um pouco melhor. É para sair um pouco melhor, né? Eu vejo que na provação é quase parecido. Porque a nossa vida, ela passa a ser purificada. Os nossos pecados, quando nós estamos nas provações, eles passam a ser, como é que eu vou explicar? Eles passam a ser purificados. Em outras palavras, é bem isso aí. Porque a gente está enfrentando aquilo que está nos consumindo. A provação, muitas vezes, como eu tinha dito aqui antes, né, que a gente vê como algo difícil. Como algo que não é bom para nós. Mas a provação, ela não vai ser somente uma provação ou outra provação. Ela vai ser de tempos em tempos. Quando eu me converto, eu estou ali no início da minha conversão, vou passar por uma provação. Logo mais à frente, eu vou passar por mais uma outra. E assim, eu vou passar por mais uma outra. O objetivo da provação é fazer com que nós sejamos aperfeiçoados nele. Né? É só um pouco de uma pequena assim, introdução, assim, eu acho. Não sei se é bem isso. Né? Na provação, o Senhor quer provar se a nossa fé, de fato, ela é verdadeira. Muitos irmãos têm se desviado, porque quando passam pela provação, eles naufragam na fé. Acho que é essa palavra, né? Naufragar. Acho que é isso, né? Eles naufragam na fé. Porque eles não estão alicerçados em Jesus. Né? Então, a provação ela é algo que todos nós aqui vamos passar. Não importa se tu é recém-convertido, se tu é convertido a médio tempo ou a mais tempo. Vamos abrir nossa Bíblia também ali em 1 Pedro 1, do 6 ao 9. Até dá para ler do 3 aqui até o 9, né? Tá ali, pode ser, Mário, do 3 até o 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança
que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo que não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, e obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Né? Eu coloquei assim, eu lendo esse texto, e o Senhor falou bem claro comigo assim, né? Que a provação, ela nos leva a ter revelação de Jesus. Todos nós vamos passar por provações. Como nós vamos passar por ela? Com a fé no Senhor, ou com a fé em pessoas ou coisas, ou em nós mesmos, né? Ontem teve uma irmã lá em casa, passou o sábado com nós. Até no final a gente acabou nem orando assim, né? Mas eu escutei bem claro o testemunho dela. Porque ela passou por um período bem difícil, assim, né? Mas como aquele testemunho dela me edificou. Porque quando nós passamos por provações, ela também serve, José, para nós animarmos os nossos irmãos com o nosso testemunho. Para consolar os nossos irmãos. Olha, às vezes a gente acha que está passando por uma situação difícil, tem gente que passa por situação mais difícil do que nós. Mas o objetivo da aprovação é fazer com que nós se aproximamos cada vez mais do Senhor. Porque quando é numa situação difícil que a gente, de fato, como foi falado aqui hoje, né, sobre quebrantamento, a gente consegue se quebrantar diante do Senhor. Essa semana passada, nós tivemos, eu não vou dizer irmão nem irmã, vou dizer como uma pessoa, né, como um discípulo. Né, então pode ser do sexo masculino ou feminino. E para mim foi muito, assim, eu fiquei pasmo com o que essa pessoa nos trouxe. Ela nos trouxe assim, que fez uma consulta de cartas e perguntou o que eu achava. Eu disse assim, eu nem tenho que te responder, porque isso para mim é pecado. Né? É uma treva. Eu pergunto para vocês, nós como discípulos de Jesus, confiando no Senhor, nós precisamos buscar respostas para a nossa vida em cartas, jogo de cartas? Em búzios e sei lá o que mais? Eu me lembro que quando eu estava nas trevas eu fazia muito isso, porque quem não sabe eu me converti com 24 anos, mas antes eu cresci dentro desse centro de batuque, umbanda e aí por diante. A minha vida era uma treva. E eu buscava isso, respostas, buscava as coisas para o meu futuro aqui, mas não para o futuro na eternidade. Né? Então, no momento que eu escutei, assim, eu fiquei extremamente, né, agitado, assim, mas tive muito cuidado para falar, né, para não. Mas foi um momento que a gente trouxe luz, assim, para essa pessoa, né? Espero que se arrependa. Eu coloquei também aqui mais um texto, né, que a gente pode abrir lá em Tiago 1, voltar ali para Tiago, né? Não está muito longe. Versículo 12 ao 15. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Né?
Pegando esse exemplo dessa pessoa que foi se consultar, né? A gente é tentado na nossa própria cobiça. Algo bem prático assim, né? O Senhor permite que venham essas situações para a nossa fé ser provada. O que tinha que ser dito? Olha, eu sou discípulo de Jesus. Eu não vou querer saber disso. Eu não quero saber disso. Eu quero me afastar disso. Né? Lá onde é que eu trabalho, tem uma colega, a gente se dá bem, graças a Deus, mas ela tem aqueles negócios de Áries, Escorpião, aquela coisa toda, né? E lê toda a Gazeta assim, na segunda-feira, para saber como é que vai ser a semana dela. Eu pergunto, nós precisamos disso? Nós não precisamos disso. Até engraçado, né, Denise? Porque a nossa fé está no Senhor. O Senhor, Ele permite que essas situações, como uma situação como esta acontece, para ver se a nossa fé de fato, ela está sendo em Jesus. Né? Deixa eu virar aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre tribulação. Eu posso dizer para vocês que passei bastante, passo e espero passar por mais, né? Para amadurecer no Senhor. Mas eu falo para vocês, muitos aqui já me conhecem, né? Então eu me converti ano passado, agora fez 10 anos. E quando eu me converti, morando em casa com meus pais, eu vou dizer para vocês que eu fui atribulado, e não foi pouco. Minha família ficou meses sem falar comigo, né? Eu sofri muito. No início da minha conversão era uma loucura, porque eu não entendia nada. O que estava acontecendo, era algo bem espiritual, né? Mas eu vejo que esses 6 anos, dos 10, eu acredito que eu passei uns 6 anos de tribulação, serviram para me aperfeiçoar e amadurecer no Senhor. Por mais que a situação ela seja difícil, a tribulação, tanto quanto a provação, elas servem para aperfeiçoar o nosso caráter. Só que muitas vezes, quando nós estamos passando por uma situação difícil, o que a gente faz? Murmura. A gente peca. Eu falo para vocês porque isso é uma coisa bem fácil de se entender, mas a gente faz isso. Eu faço isso. Eu peco, eu xingo, eu reclamo, eu murmuro. Mas o Senhor quer fazer o quê? Ele quer trabalhar na minha vida. Eu vejo que a provação e a tribulação, elas produzem frutos diferentes, mas com um objetivo semelhante, que é nos tornar parecido com Jesus. Ele não nos quer de qualquer jeito, né? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Romanos 5, versículo 3 até o 5. Então, só para definir um pouquinho aqui também sobre tribulação aqui, né? Antes eu falei um pouquinho de provação. Botei assim, ó, a tribulação é também situação de sofrimento, aflição e angústia e de perseguição. Quem aqui que já não passou por perseguição ou passa, né? Mas vamos lá. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Eu falei antes, perseverança, né? Aqui é esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Né? Mais uma frase, eu botei a mesma frase, a mesma pergunta que eu coloquei para outra, né? Como nós conseguimos estar felizes passando por uma tribulação? Não é fácil. A gente não consegue estar feliz passando por uma tribulação. Mas quando nós estamos cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo, quando a nossa vida ela está baseada de fato em Cristo e na palavra de Deus, nós conseguimos discernir. O Senhor, Ele está fazendo com que eu passe por uma tribulação. Por quê? Porque Ele quer que eu amadureça nele. Provação, o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu me aproxime cada vez mais dele. Mas as duas são um pouquinho diferentes, mas o objetivo é o mesmo, né? Nos levar para perto de Jesus. Eu coloquei aqui também que são situações que Deus permite que aconteçam, né? As tribulações.
e elas são inevitáveis. Vai acontecer. Se tu é recém-convertido, se tu é convertido há mais tempo, tu vai passar por tribulação. Nós vamos passar por tribulação, né? E aqui fala de novo no início ali, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quando nós passamos por uma situação difícil, o que nós fizemos? Nós temos que ser perseverante. Perseverar naquilo, perseverar na palavra, perseverar no amor ao Senhor. Não trocar o nosso amor. O primeiro amor da nossa vida tem que ser o Senhor, não pode ser outra pessoa. Hoje eu e a Júlia, e eu falo para vocês, irmãos, porque é verdade, a gente ora juntos e eu digo assim: Senhor, que a Júlia não venha tomar o teu lugar na minha vida. Que eu, Senhor, não venha tomar o teu lugar na vida da Júlia. Porque a fé da Júlia tem que estar baseada em Cristo. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Passamos por situações difíceis junto como casal? Passamos. Hoje eu vejo que o Senhor Ele tem feito com que nós tenhamos o mesmo espírito. Andamos debaixo do governo de Deus juntos, sendo orientados. Porque se não tivesse nada disso, irmãos, nós ia ser assim, ó, nem uns loucos. Fazer qualquer coisa, fazer tudo, andar de um lado para o outro, não ia dar fruto em nada, seríamos infrutíferos. Mas quando nós temos a nossa fé no Senhor, nós obedecemos a palavra, seguimos os princípios, mandamentos e, enfim, aquilo que o Senhor nos dá para viver, nós nos damos muito bem. Não só nós, eu e Júlia, mas todos nós aqui, né? Podemos abrir nossa Bíblia aqui também em Romanos 8, por favor. 35 até o 37. Esse texto aqui também, né? Ele é bem claro, assim, com relação a isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nada, todas essas coisas, tribulação e provação, elas acontecem, o Senhor Ele permite que acontece para ver onde é que está a nossa fé. Mas as coisas que nós passamos, não importa o mais difícil que seja, se a nossa fé está no Senhor, nós vamos conseguir vencer. Essas coisas não podem nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que tem um fruto aqui do Espírito que é bem difícil para mim. Para quando eu passo por uma tribulação, ou, né, que é a paciência. Eu não sei se muitos aqui têm esse problema, mas eu sei que eu tenho. Eu não consigo ser paciente, eu sou impaciente, assim, eu quero resolver as coisas no hoje, no agora, no amanhã, né? Não, tem que ser o mais rápido possível, tem que resolver. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Por um lado isso é bom, mas por outro isso é ruim. Porque a gente não consegue daí desenvolver a paciência. Romanos 12 diz assim, né? É bem curtinho o versículo. Romanos 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu não sei isso para vocês, mas aqui para mim é difícil. Ser paciente. Imagina, Débora, ser perseguido, ser atribulado, tu escutar as pessoas te trazendo para baixo, né? E tá ali perseverante, não, vou perseverar no Senhor, vou perseverar. E ainda mais na oração. É difícil para nós. É difícil para nós perseverar nesses momentos em oração, de perseverar orando pelos outros, porque se acontece uma coisa comigo, eu fico na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, orando só por aquilo.
Eu não consigo mais orar pelos meus irmãos. Eu não consigo mais agradecer pelas bênçãos que os meus irmãos recebem. Eu não consigo mais interceder pelos meus irmãos. Eu fico assim, ó, só pensando e olhando para mim, né? Que o Senhor possa gerar arrependimento na minha vida, né? Eu estou trazendo isso, irmãos, me expondo assim para, se alguém, né, talvez tenha algo parecido, seja um pouco parecido nisso, né? O Senhor quer trazer luz na nossa vida. Ele quer que nós sejamos pacientes em cada situação que nós passamos, que é difícil. A tribulação, ela é igual a um deserto. Tem um livro que tem ali na biblioteca, que é A Vida Abundante de Josué. Ele diz que aqui nessa vida nós vamos passar por muitos desertos. Eu li isso, eu nunca mais esqueci na minha mente, né? Ele diz que nós vamos passar por muitos desertos e poucos oásis. E eu falo para vocês que é verdade. Por isso que nós temos que ser profundos no Senhor, em tudo, em todo o tempo. Eu vejo que o fato de nós estarmos aqui reunidos no culto, isso aqui é mais que uma bênção. Isso aqui é um oásis para a nossa vida aqui. Porque a semana inteira, às vezes, é difícil de nós nos vermos, de se edificarmos, né, uns com os outros. Quando nós estamos reunidos aqui, não é somente louvar o Senhor, a gente tem comunhão uns com os outros. O Senhor fala com nós através da vida dos nossos irmãos. Através de um abraço. A gente está estudando o livreto lá das 5 mãos, né? E ele fala também sobre a questão do abraço, como sendo, dentro da imposição de mãos, também algo importante, né? É muito bom. Também quero falar de um cara aqui, eu não vou botar os textos bíblicos, porque são muitos assim, né? De um cara que foi extremamente atribulado e, não sei se, e provado, dá para se dizer, que é o exemplo do Jó, né? Tem mais exemplos na Bíblia? É claro que tem muitos mais. Mas Jó, eu fiz umas anotações aqui, né? Imagina, perseverar no Senhor. A Bíblia diz que lá em Jó 1, né, que ele era um homem íntegro e reto e temia a Deus. E ele passou, olha só, ele teve a perda dos bens, dos filhos, perda da saúde, a contração de enfermidade maligna, o casamento foi abalado. Muitas vezes nós aqui também temos até o nosso casamento, às vezes meio abalado, graças a Deus eu não tive ainda, né? Mas, graças a Deus, né? Glória a Deus. Mas tem gente que muitas vezes tem abalado por alguma coisa, ou passa por uma situação de enfermidade, de doença. Aqui também botei que teve até perda da sua reputação, né? Perda dos amigos. Eu posso dizer para vocês, hoje no Senhor eu tenho poucos amigos. Na verdade são muitos, né? No mundo assim, olha, eu tinha muitos amigos. Hoje no Senhor, fazendo uma comparação, tenho menos. Mas os amigos que eu tenho no Senhor, a minha amizade com eles são eternas. É uma amizade eterna, é para o resto da minha vida. Né? E assim como Jó, irmãos, eu tenho certeza que o Senhor quer que nós sejamos perseverantes, tanto na provação quanto na tribulação, porque o fruto disso é eterno. Sabe por que a gente não aceita passar por tribulação e provação, José? Porque a gente espera frutos terrenos. Né? Essa é a verdade. A gente quer que as coisas aconteçam, a gente quer resultado. Mas o que o Senhor quer gerar na nossa vida por meio dessas situações são frutos eternos. Frutos eternos na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos irmãos. Né? Vocês imaginam, eu botei assim, ó, Jó sem o Espírito Santo ele conseguiu, né? Claro que foi extremamente difícil. Ele conseguiu perseverar. Agora quem dirá nós? Com o Espírito Santo, né? Quem dirá nós? Então vamos lá, a aprovação, eu botei assim, ó, ela gera proximidade com o Senhor. Já a tribulação, ela faz com que nós amadurecemos no Senhor. A finalidade é a mesma, certo? Vamos abrir ali, Maria, em Efésios 5, 18.
Então é um texto que todo mundo aqui conhece, né? Ele não é novo para ninguém. Ele é um mandamento do Senhor para as nossas vidas. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Eu vejo que isso é algo, irmãos, que depende só de nós. Buscar ter uma vida no Senhor, sermos cheios do Espírito Santo. Não no sentido assim, eu vou orar, Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Não, ser cheio do Senhor, para que a gente possa se alegrar com Ele. Se alegrar com Ele nos sofrimentos, se alegrar com Ele nas nossas tribulações. Eu me lembro que teve vezes que eu evangelizei algumas pessoas e elas não queriam nem saber de Jesus, mas olha, amigos que me mandaram lá para aquele lugar. Mas quando eu saí daquela conversa, irmãos, eu saí com uma alegria assim, porque eu sabia que eu estava fazendo a vontade de Deus. Era uma alegria assim que não tinha como eu expressar, era algo muito profundo. Né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é algo que Deus concedeu a nós, para que nesses momentos difíceis, nós tenhamos aonde nós nos amparar, que é no Senhor. O Espírito Santo, ele vem até nós, ele nos consola no momento da angústia. Irmãos, Deus pode chegar em um lugar que nenhuma pessoa pode, que é no mais profundo do nosso coração. Em situações mais difíceis, a mais difícil que nós passamos, é só o Senhor que pode nos consolar. Né? Eu lembro de um texto, uma vez que o Mateus leu, eu procurei, acho que está em Hebreus 6:19. Vamos abrir ali, por favor. Eu até estava antes no louvor, eu me lembrei, estava meio que falando desse texto aqui, né? Cadê aqui? É 6:19, eu acho. 6:19. Deixa eu botar aqui. Isso aqui, ó. Temos essa esperança por âncora da alma, né? Segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Eu acho que tem um Salmos também que fala disso, eu não lembro qual é o Salmos. Mas que a nossa fé, ela tem que ser como uma âncora, assim, ó, que a gente pega e ó, joga ela para cima. É ali que tem ali que o barco, né, José, quando ele está no meio do mar, ele joga a âncora para baixo, para ficar parado ali, né? Fica ali parado. Nós, irmãos, jogamos a nossa âncora, ó, para cima. Temos essa esperança por âncora da alma. É o Senhor quem vai trazer alívio para a nossa alma. É o Senhor que vai trazer descanso para a nossa vida em momentos de tribulação e de perseguição. O que nós temos feito quando nós passamos por momentos difíceis? Murmurado, pecado, temos de fato naufragado na fé ou temos de fato perseverado no Senhor nesses momentos? O objetivo disso é o mesmo. Né? Eu creio que é algo que o Senhor quer trazer para nós, que tanto a tribulação quanto a provação, ela não é algo ruim para a nossa vida. Muito pelo contrário. Ela é algo bom. Porque ela trata coisas que só Deus vai tratar. A gente passa por situações difíceis, onde só Deus vai poder chegar na nossa vida. Né? Eu coloquei também aqui anotado assim, né? O Espírito Santo nos revelará a satisfação que há no Senhor, né? Não importa qual seja a situação. Se ela for difícil, mais difícil ou menos difícil. Vamos abrir ali também em 1 Pedro 4:13. Pode até pegar o 12 junto aqui, né? Amados, não se estranhem, né? O fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Assim como Jesus ele sofreu aqui na terra,
nós também vamos sofrer. Talvez nós não vamos chegar numa proporção como Jesus chegou, mas nós vamos passar por lutas e dificuldades e provações, perseguições, né? Ele já diz no início ali, né? Não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. Ou seja, eu penso assim que nós, como eu tinha falado, né, José, aqui, a gente passa por muitas situações difíceis e poucos oásis. Esse fogo é algo que vai se levantar contra nós. O Senhor permite que essas dificuldades elas venham para nos aperfeiçoar. Para que a nossa fé de fato esteja em Jesus, não esteja nas pessoas e nem em nós mesmos. Na verdade, nem isso nem é fé, né? É força do braço. Vamos abrir ali também em 2 Coríntios 1. Do versículo 3 até o 6. Olha só que tremendo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Irmãos, não importa aonde nós estivermos, como nós passarmos, o Senhor vai nos consolar. Isso é a palavra de Deus que está nos dizendo. Ele é Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar o que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Imagina, eu sou consolado pelo Senhor quando eu estou passando por um momento difícil. Passei por aquele momento, consegui vencer. Vou lá e vou consolar meu irmão que está passando por um momento difícil também. Nós somos um corpo, nós não somos um corpo amputado, onde nós não vamos andar juntos uns com os outros ou perto uns dos outros. Nós precisamos andar juntos e próximos, estreitando os nossos vínculos, até mesmo para nós consolar aqueles que estão passando por tribulação. Nós não temos uma bola de cristal que a gente sabe o que o irmão está passando. Nós vamos descobrir andando junto no dia a dia, tendo comunhão uns com os outros, né? Versículo 5, porque assim como transborda sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é também para consolo de vocês. Né? Então, irmãos, nós não podemos ver a tribulação, a provação como sendo algo difícil, algo ruim para a nossa vida. O Senhor nos leva para isso, para nós sermos moldados e aperfeiçoados nele, ter o nosso caráter aprovado. Né? O Senhor, Ele é a pessoa mais interessada na nossa vida, até mesmo mais do que nós mesmos. Né? O ruim é quando nós passamos e achamos que vamos resolver as coisas. E para nós encerrar aqui, irmãos, eu coloquei um outro texto que também está em 2 Coríntios 4, do versículo 7 até o 10, tá? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Né? Então é algo assim que o Senhor tem falado comigo, né, sobre provação e tribulação. E eu queria compartilhar com vocês essa palavra. Talvez não seja algo muito, né, José, extraordinário, mas é algo simples, que o Senhor quer fazer com que nós olhamos para essas situações e não vejamos como sendo algo penoso, algo ruim para a nossa vida, muito pelo contrário.
Muito pelo contrário, irmãos. O Senhor, Ele permite que essas coisas aconteçam na nossa vida, não importa qual é a situação. E tem várias aqui, todo mundo já passou por situação difícil. Mas eu quero dizer que nós vamos passar até mesmo por mais situações difíceis. Né? Então, a provação, ela é para nos aproximar de Deus, para testar a nossa fé. Se de fato ela está em Cristo, se de fato ela está em Jesus. A tribulação, ela é para o nosso amadurecimento no Senhor, para nós crescermos, né, em intimidade, na vida com Ele, na revelação de Jesus. Amém?